mas o amigo é diferente. Eu não posso conhecer uma pessoa hoje pela manhã na van, no trem, no ônibus, no mercado, seja lá onde for. Eu posso conhecer essa pessoa hoje de manhã e chegar em casa e já dizer para minha esposa, para o marido: eu ganhei um amigo hoje pela manhã. Não, calma, calma. Amigo ainda não. E uma demonstração, uma prova bíblica do que é ser amigo, é que Jesus primeiro conheceu todos os discípulos, conheceu as reações deles, aquilo que eles gostavam, as comidas que eles gostavam, as discussões revelaram para Jesus a personalidade de cada um, e somente 15 capítulos depois, no livro de João, é que Jesus se sente à vontade para sentar junto com eles, e nessa hora era um momento de intimidade com os discípulos. Não estava lá a multidão, era Jesus e os discípulos. E somente nesse momento de comunhão, Jesus não aguenta mais a alegria que ele tinha de estar com aqueles 12 homens. E ele revela, ele abre o seu coração e fala: já vos não chamareis servos, mas tenho vos chamado amigos. Agora, igreja, qual é a diferença que passa a ter na vida daqueles homens que até então eram discípulos e agora são elevados à categoria de amigos? O que passou a acontecer na vida daqueles homens? Jesus fala com eles: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos. Eles receberam esse poder de Jesus a partir do momento em que Jesus passa a ser amigo deles. Jesus poderia curar um paralítico? Sim ou não? Sim. Pedro agora é amigo de Jesus. Jesus chama ele de amigo e se torna amigo a partir daquele dia. Se Pedro está diante de um enfermo, ele não tem poder para curar o enfermo, mas ele é amigo de Jesus. Ele pode, em nome de Jesus, falar para o enfermo assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele poderia fazer isso? Sim. Jesus deu autoridade para ele no momento em que se coloca à disposição dele como amigo, porque o amigo faz pelo outro tudo que pode fazer. E se Jesus é amigo de Pedro e pode curar o paralítico, quando Pedro pede, Jesus atende, o paralítico sai. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Sombra. E ficamos então procurando ver por que os milagres que a igreja fazia no começo, a igreja não faz agora. E eu pergunto para a igreja, quero que a igreja seja muito sincera nessa resposta: Deus mudou? Aleluia, vocês pensam comigo. Uma segunda pergunta para a igreja: o Evangelho de Cristo mudou? Também. Algumas pessoas pensam que os tempos, a modernidade dos tempos, o avanço da iniquidade, faz com que Deus não faça mais milagres hoje. Na geração de Jesus, aquela geração também foi chamada de geração perversa, raça de víboras. Também havia muita incredulidade, muita violência naquela época. E se a gente pensa que na nossa época a violência é muito grande, também naquela época havia violência. Também havia iniquidade, também havia o pecado, também havia a idolatria, também havia a maldade, a perversidade. Tudo isso havia nos tempos de Jesus. E mesmo assim Deus fazia milagres. Se não existem milagres em nossa geração, igreja, se Deus não mudou, se o Evangelho não mudou, nos resta a humildade de reconhecer que nós mudamos. E é por isso que os milagres não estão acontecendo.
Vemos o Evangelho crescer em número. Isso é maravilhoso, porque eu também vivi, tenho 44 anos e vivi um tempo, era levado pelo meu avô, no colo dele, para ver evangelismo em praça. E em muitos lugares, quando a gente ligava a Kombi, botava o alto-falante em cima para anunciar o rei, vinha um grupo de pessoas com pedras na mão e atiravam pedras na Kombi, quebravam os vidros da Kombi, iam no fio de eletricidade e cortavam. Meu avô me botava debaixo do braço, corria para dentro da Kombi com os vidros quebrados, a gente voltava de novo para a igreja. No domingo seguinte ele estava no mesmo lugar. E à medida que o tempo ia passando, a quantidade de pessoas que vinham apedrejar ia diminuindo. E a quantidade de pessoas que levantavam o braço e aceitavam Jesus começava a aumentar. Nós vivemos esse tempo aqui no Brasil, então damos graças a Deus que hoje a igreja está avançando, que nós podemos chegar na central do Brasil, podemos chegar em qualquer praça, ligar uma caixa de som, ou até botar a Bíblia na mão e no gogó mesmo, a gente falar de Jesus. Houve um tempo que a gente não podia fazer isso. Então o avanço do Evangelho é maravilhoso, porque faz com que todo ser vivente ao nosso alcance ouça a mensagem de vida eterna. Isso é maravilhoso. Mas o crescimento de discípulos não significa que tenha crescido também o número de amigos. O número de discípulos está muito grande. O Brasil está se tornando uma nação praticamente 50% evangélica. Mas Deus tem procurado amigos. Amigos. E para ser amigo de Deus não existe outro caminho senão o da convivência com Deus. Não tem como Sérgio Lopes ser amigo de Jesus. Não tem como Maria, João, Marcos, Pereira, Oliveira. Não tem como sermos amigos de Jesus se não dedicarmos para Ele o nosso tempo. O nosso tempo. É com o tempo que nós construímos amizades. Nós já reconhecemos aqui essa noite, concordamos que não tem como haver amizade sem convivência. Não tem como. Por que que os pais são amigos dos filhos, pelo menos da normalidade, até a sua velhice? Porque conviveram com o filho, passaram a infância com o filho. E por que é que hoje existem filhos inimigos de pais? Porque não conviveram. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Sabe por que isso está acontecendo? Porque não houve dedicação de tempo na construção daquela amizade. Vivemos um tempo em que todo mundo só pensa em dinheiro, em capital, em bom emprego, em ser bem sucedido, e está difícil cada vez mais. Então não temos mais tempo para o filho, para a esposa, para a família, para o relacionamento íntimo com aqueles que estão debaixo do nosso teto. E muitos pais preferem dar para o filho o presente caro do que dar para ele o tempo. E por isso que não constroem com o filho amizade. Por mais dinheiro que valha o diamante, o ouro, a prata, o Espírito Santo nos revela essa noite que a moeda mais cara que existe no mundo é o nosso tempo. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter ouro, eu posso não ter dólar, eu posso não ter diamante, mas se eu dou tempo para alguém, eu faço amizade com aquela pessoa e o que me faltava, o amigo me traz. Os discípulos se tornaram amigos de Jesus, irmãos. Foi justamente porque eles deram tempo para Jesus. Eles conviveram com Jesus. Eles deixaram de lado muitas coisas em sua vida para seguir a Jesus, para estar com Jesus no frio, no calor, nas andanças, debaixo do sol, no frio do deserto, por onde Jesus ia, eles estavam com Jesus, e isso gerou entre eles uma amizade, deu para eles o poder de expulsar demônios e curar os enfermos. Somente os amigos de Jesus têm esse poder. Então o que vemos hoje? E para aqueles que se preocupam não com a quantidade do Evangelho da nossa
geração, mas com a qualidade do Evangelho que pregamos, para aqueles que se preocupam, que infelizmente são poucos, o que vemos são verdadeiros shows de televisão, onde são apresentados milagres duvidosos, que deixam em dúvida as pessoas de coração duro que estão vendo em casa. Os milagres que Jesus fazia não deixavam dúvida. Era mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, era cego de nascença, que Jerusalém inteira sabia que era cego, era leproso, que a cidade toda conhecia da lepra, era morto que estava enterrado há 4 dias. Os milagres de Jesus não deixavam dúvida. Os judeus se convertiam a Jesus porque não tinham como negar que era um milagre autêntico, porque conheciam o enfermo. E hoje o que a gente vê é um evangelho apresentando milagres de cura de dor de cabeça, como se o poder do Senhor Jesus tivesse diminuído, e hoje ele só tem poder para curar a dor de cabeça. Igreja, aspirina cura dor de cabeça, Tilenol cura dor de cabeça, e nem por isso eu vou me ajoelhar diante do Tilenol e adorar ele como se fosse Deus. A televisão tem mostrado milagres, tem mostrado shows, tem mostrado espetáculos. E o que acaba com o coração das almas sinceras que procuram o Senhor Jesus é que em seguida esses verdadeiros shows de milagres fajutos, infelizmente, em seguida logo, é apresentada uma conta corrente para que se faça depósito. Esse é o evangelho diferente do evangelho que a Bíblia que está em sua mão apresenta. Enquanto cresce o número de discípulos, e entre esses discípulos, claro, no meio do trigo, vai muito joio, o Senhor está lá no céu querendo fazer milagres, porque Ele continua tendo poder para fazer milagres, mas Ele procura através de quem Ele vai fazer o milagre, quem é que convive comigo, quem é que tem uma convivência comigo, que eu posso chamar de amigo, para através dele operar o milagre. Cadê? Onde estão? Onde estão aqueles que deixam a televisão, que deixam a internet, que deixam o celular e reservam 15 minutos por dia para botar o joelho no chão, num lugar onde ninguém está vendo, e estabelecer comigo uma relação íntima? Onde estão? Quando ele olha lá de cima, ele vê pessoas até consagradas, no sentido de que realmente a sua vida está limpa da corrupção do mundo, mas envolvidas com o sucesso financeiro, com a compra de imóveis. Hoje em dia já existe, e eu falo isso com tristeza, redes de igrejas, como se fossem redes de supermercados, e qual o produto vendido nessa rede é o falso milagre. Redes. Por isso que é o interesse do capital, o dinheiro. E esses homens que são consagrados, presta atenção nisso, porque a consagração não significa que a pessoa vai ter poder para fazer milagre. Esses homens consagrados, eles investem o seu tempo, ao invés de direcionar o seu tempo para construir uma convivência com Jesus, eles investem o seu tempo na administração do capital que consegue. Ele precisa saber o quanto entra na conta de tal lugar, quanto está entrando lá, e dedica o dia inteiro a essas matemáticas. E se ele dedicasse 20 minutos por dia para o Senhor Jesus, longe das câmeras, ele ia chegar para o paralítico e falar: anda. Eu não tenho poder, mas Jesus tem, eu sou amigo dele, anda. Mas não dedica o seu tempo. Não anda, porque está em pecado, ou porque não tem poder. Aquele paralítico, para ser curado, ele só precisa crer, só isso. Agora o milagre vai ser ministrado por um amigo de Deus. O ministro de Deus impõe a mão, ele crê e é curado. É assim. Ah, mas aquele paralítico está em pecado. Ah, mas aquele cego está em pecado. Não importa, ele só precisa crer, porque o milagre na vida dele não depende dele, depende de quem ministra. E uma prova disso está lá na Bíblia, para deixar a gente claramente sabedor disso, é que Jesus chega para 10 leprosos
e falar para eles se lavarem 7 vezes. E eles creram. Eles foram lá e mergulharam 7 vezes. E eu pergunto para a igreja, eles foram curados todos, sim ou não? Sim. Agora a igreja, quantos voltaram aos pés de Jesus e o adoraram? Jesus poderia não ter curado os outros 9, já que eles não iam voltar para adorar ele. Jesus podia ter chegado e ter falado: olha, eu vou curar esse aqui, porque vocês 9, eu sei que vocês não vão voltar aqui, então eu vou curar só ele. Não. Sabe por que os 9 foram curados? Porque creram. Assim que viram sua pele renovada, limpinha, a primeira coisa que eles pensaram: agora vamos entrar nos lugares que antes a gente não podia entrar. Agora eu vou naquele mercado, agora eu vou naquela padaria, agora eu vou entrar em tal lugar, vou na presença do imperador, agora eu vou na sinagoga, porque eu estou com a pele limpa, eu vou curtir a vida, porque antes eu não podia, agora eu posso. Mas teve um que falou: epa, peraí, se eu estou assim, é porque aquele homem me curou, então eu vou voltar lá e vou adorar. Somente um culto. Então aquele paralítico vem mesmo. Todos os domingos ele vai lá para frente na cadeirinha de roda dele. E na hora que a gente canta, levanta a mão, ele levanta a mão também. Na hora que a gente se alegra, ele se alegra. Na hora que a gente glorifica, ele glorifica. E nós ficamos pensando que na vida dele já está tudo resolvido. E isso não é verdade, porque se há uma coisa que arde no coração daquele paralítico, é o desejo de andar. Que é isso? E todo domingo que ele vai, todo culto que ele vai, com a cadeirinha lá para frente, para ser visto. Você já percebeu que o paralítico nunca fica lá atrás, você vem para frente? É porque no coração dele está a esperança: será que é hoje que vai chegar a minha cura? Será que é hoje que vão colocar as mãos sobre mim? Será que hoje vai aparecer um amigo de Jesus e vai mandar dar? É a esperança dele. Nós vamos visitar o paralítico durante a semana, pensando: olha só que ilusão a nossa, eu vou levar uma palavra de conforto para ele. Ninguém visita ele, coitado, fica naquela cadeira de roda, eu vou lá visitar ele. A gente vai levar uma palavra de conforto e sai de lá confortado. Olha a sutileza, caímos na tentação de achar que está tudo bem na vida dele. Ele não precisa de mais nada, precisa assim. Ele crê no evangelho que fazia o coxo andar. Ele crê no evangelho que faz o paralítico andar. E porque ele tem um coração voltado para o Senhor Jesus, ele não abandonou a igreja ainda. Ele continua vindo todo domingo, mesmo sabendo que pode voltar para casa na cadeira de roda. Ele vem todo domingo, porque ele é convertido. Mas ele espera ansiosamente que um amigo de Jesus faça ele andar. Eu fui cantar numa igreja, e nesse dia eu chorei. Eu fui cantar numa igreja muito grande ali na Vila da Penha, bonita. E quando eu sento lá na frente, olho para a minha esquerda, vejo uma coisa linda. Uma classe de surdos, mudos. Poucas igrejas têm isso, né? E ali a moça ficava gesticulando, e tudo que era falado aqui, a moça gesticulava ali, de forma que os surdos mudos também acompanhavam a mensagem. E eu fiquei pensando no primeiro momento: que maravilha, nem os surdos, nem os mudos erraram no caminho de Deus. Mas depois eu comecei a olhar para eles direito, e aconteceu uma coisa na igreja naquele dia que mudou a minha cabeça. A igreja começou a cantar um cântico, e aquele cântico tinha palmas, e tinha umas 4.000 pessoas ali dentro. A igreja tem ar-condicionado central e estava toda fechada, e aquelas 4.000 pessoas batendo palmas gerou na atmosfera da igreja, nas paredes, no piso, um tremor, uma trepidação, uma pressão do ar por causa das palmas. E quando começa a ter aquele tremor na igreja, nas paredes, no piso, no ar, a moça está gesticulando lá para aqueles surdos. E eles simplesmente param de olhar para a moça e começam a olhar para a igreja. Começam a olhar para cima. Começam a olhar para saber o que está acontecendo, porque eles sentiam que estava acontecendo alguma coisa, mas eles não podiam ouvir. Sabe o que é que eles querem? Eles querem ouvir. Eles querem saber o que é que faz a igreja tremer daquele jeito. E é por isso, irmãos, que naquela hora eles desviaram a vista da moça que ministrava e ficaram interessados em saber o que estava se passando. Sabe o que aqueles surdos querem ouvir? Aqueles mudos querem falar.
Eu quero fazer uma pergunta e quero que a igreja seja mais uma vez muito sincera. Esse evangelho que você tem aí à sua mão, o Cristo desse evangelho, se ele entrasse numa igreja e chegasse lá na frente, como o pastor chegou, como eu cheguei, e ele olhasse e visse uma classe de todos mudos, Cristo faria uma dessas duas coisas. Primeiro, ele aprenderia a linguagem de todos mudos, ou segundo, ele curaria aqueles enfermos. O que ele faria, igreja? Significa que o nosso evangelho está se rendendo ao não milagre. Já que nós não temos poder de curar o surdo-mudo, vamos criar uma classe de surdos-mudos. Seria engraçado se não fosse trágico. Sinceramente, não é esse o evangelho que eu aprendi com meu avô. Não é esse o evangelho que a minha Bíblia me ensina. O evangelho que eu conheço, ele produzia amigos de Jesus. E esses amigos, por onde passavam, eles faziam aquilo que o seu Senhor havia ensinado. E o que Jesus havia ensinado era justamente por onde eles passassem, que expulsassem os demônios e curassem os enfermos. Muitas pessoas podem dizer, mas Sérgio, os discípulos conviveram com Jesus pessoalmente, receberam imposição de Jesus, a mão de Jesus tocou neles, receberam a unção direta de Jesus, e é por isso que eles tinham esse poder. E para esse cristão de coração duro, que eu tenho para dizer é o seguinte: o apóstolo Paulo nunca viu Jesus pessoalmente, mas tinha o mesmo poder que os discípulos de Jesus tinham, e em nome de Jesus ele também curava os enfermos, porque Paulo se tornou amigo de Jesus. Não conviveu com ele, não subiu um monte com ele, não atravessou o mar da Galileia com Jesus, também nós não fizemos nada disso, mas Paulo tinha uma diferença: ele era amigo de Jesus, e ser amigo de Jesus nós também podemos. Aleluia! Qual é o caminho para ser amigo de Jesus? Não tem outro senão a convivência. Para quem nós dedicamos nosso tempo, essa pessoa se torna nosso amigo inseparável. Porque é isso que o tempo que a gente dá para alguém produz: amizade. Quantas pessoas não querem dinheiro, querem tempo? Muita gente. É fácil chegar na rua, me dá 10 reais para um pedinte, e depois sai batendo no peito igual aquele fariseu, achando que fez uma grande coisa. É fácil, é só pegar a carteira, abrir e dar. Sabe o que é difícil? Parar o carro, chamar ele para uma conversa. Como é que você chegou nesse estado? Vamos conversar com ele. É tudo o que ele quer na vida. Alguém para ele e falar: olha, eu já fui gente. Mas quem é que vai dar tempo para ele? Ninguém dá tempo, porque o tempo é a moeda mais valiosa que nós temos, e nós só damos para os nossos amigos. Nos cabe essa noite refletir: quem são nossos amigos? Ou seja, para quem eu estou dando meu tempo? Será que eu estou dando meu tempo precioso, aquele tempo livre, para Jesus ou para a novela? Para Jesus ou para a internet? Para Jesus ou para o Orkut, né? Para Jesus ou para o MSN? Se eu estou dando meu tempo para Jesus, é uma questão matemática. Estou construindo convivência com Ele. Ele está vendo. A igreja pode não ver que você está dedicando tempo para Ele, seu pastor pode não ver, o seu vizinho pode não ver, seu marido pode não ver, sua esposa pode não ver, mas se você tem um relacionamento íntimo com Ele, Ele está vendo que você está buscando Ele. E vai chegar um momento em que você vai ouvir o Espírito Santo falar no seu ouvido: João, Maria, Luiz, Manuel, Sandra, você não é mais apenas minha serva, você não é apenas meu servo, você é meu amigo, você é minha amiga. Irmãos, isso não está ao alcance apenas do pastor da igreja, isso está ao meu alcance, está ao seu alcance.
Construir convivência com Jesus está ao alcance de todos nós. E o que Ele está esperando, o que Ele espera, para dar para mim, para você o poder de chegar para aquele paralítico e falar, levanta e anda, o que Ele está esperando depende de nós. É o tempo. É o tempo que nós vamos dedicar para Ele, que vai criar essa amizade. Amém? Eu queria pedir a você que ficasse de pé, em nome de Jesus. Você pode preparar, por favor, a música número 13, para a gente terminar com ela. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, obrigado porque meus olhos foram abertos essa noite. Eu reconheço que preciso te dar mais tempo, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos estabelecer um relacionamento maior com o Senhor. Damos nosso tempo para tantas coisas que não vão nos trazer absolutamente nada. Damos nosso tempo para coisas que não vão fazer milagres, para coisas que não vão fazer o paralítico andar, o cego ver, o coxo andar, o surdo ouvir. Mas essa noite nós queremos, Pai, já que os nossos olhos foram abertos, nós queremos firmar um novo pacto com o Senhor. No meio dessa geração cheia de discípulos, Senhor, queremos que o Senhor olhe para nós e veja em nós amigos do Senhor. Queremos conviver mais com o Senhor, falar mais com o Senhor. Mesmo que no meio do trânsito, dentro do ônibus, dentro da van, nós sejamos chamados de doidos porque estamos falando sozinhos. As pessoas vão pensar que nós estamos falando sozinhos, mas o que eu quero é que o Senhor saiba que eu vou estar falando contigo, conversando contigo, porque isso é convivência, isso é intimidade. Eu não quero saber mais de nada, eu quero conviver contigo, Senhor, porque ainda na minha geração eu não vou descansar enquanto não ver o paralítico sair andando na minha frente. Recebe esse nosso pedido, Senhor. Nós nos cansamos de ser discípulos. Queremos mais do que isso. Queremos sentir o Teu Espírito Santo soprando no nosso ouvido, dizendo: você é meu amigo, você é minha amiga, faça o milagre. Queremos ouvir isso do Senhor. Em nome de Jesus. Para que o Teu Evangelho seja glorificado através da nossa vida, que te pedimos isso. Amém. Aplauda Ele mais uma vez. Pode sentar. Dá para cantar mais uma música? Amém?